O ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro, algo que eu nunca vou cansar de ler, denunciado ao STF por tentativa de golpe de Estado, fez uma relação entre a primeira turma do STF com Câmara de Gás. É isso aí que você ouviu mesmo. O Bolsonaro ainda mencionou as diferenças entre as turmas e atribuiu um rótulo a uma delas. Questionado sobre a origem da expressão, ele respondeu, aspas, a gente ouve falar por aí. Eu quero saber por aí onde, né? Mas vamos saber mais sobre essa afirmação e outras do Bolsonaro com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Parece, Dai, que tem alguém muito preocupado. Tem. Inclusive, ele diz isso na entrevista, tá? Ele afirma. Vou deixar uma coisa muito. Já falei isso aqui entre um corte e outro. Mas eu vou deixar aqui registrado que eu assisti a entrevista do Bolsonaro 2 vezes, tá, pessoal? E não é para vocês terem piedade, não, mas é para entender que, assim, o Bolsonaro, ele mergulhou tão profundamente na sua sinceridade que é muito nítido. Tá? Foram 3 horas ouvindo o Bolsonaro para entender que é muito nítido que ele mergulhou na sua sinceridade. Inclusive, né, o Léo Dias, me surpreendeu muito a entrevista do Léo Dias, eu imaginei que fosse ficar numa pegada ali muito superficial, mas o Léo Dias fez perguntas que a gente queria saber, inclusive perguntando quem traiu, quem deixou de trair, quem o Bolsonaro considerava traidor. Léo Dias ganhou a medalha de imbrochável, Ana. O quê? Ele ainda está distribuindo essa... Ainda. E eu não canso de dizer, inclusive, eu já falei isso para todos meus amigos, imbrochável, imorrível e incomível. Então, assim, o Léo Dias ficou super... Como assim, incomível? Gente, foi uma entrevista que eu digo para vocês, assistam. Tem pontos bem importantes. E um desses pontos importantes é perceber o Bolsonaro morrendo de medo. Porque o Bolsonaro, ele chega, né, para falar sobre a turma do STF, o Léo Dias pergunta sobre o julgamento, sobre o STF especificamente, ele fala exatamente assim, entre aspas, essa turma que eu tô tem um apelido, né, Câmara de Gás. Exatamente assim, gente. E aí o Léo Dias pergunta, né, tipo, Câmara de Gás, o Léo Dias se espanta até. E aí pergunta se o Bolsonaro sabe o que significa, né, a Câmara de Gás, ele fala, a gente ouve falar por aí, né, e tem um entre aspas também, né, porque o Léo Dias pergunta para o Bolsonaro se ele reconhece a possibilidade de ser condenado, que neste momento, inclusive, a condenação já é muito certa, pela toda a posição desfavorável do Bolsonaro na corte, ele fala, né, entre aspas, pelo andar da carruagem, a pergunta do Léo Dias, perdão, viu, gente? Pelo andar da carruagem, o senhor vai ser condenado ali pela sua turma, né? Pergunta do Léo Dias, e ele responde, hoje em dia sim, mas tem um tempo pela frente ainda. Que tempo é esse? A gente não sabe, porque a gente já falou aqui, inclusive, que é o de interesse do STF colocar Bolsonaro, né? Colocar a condenação, colocar o julgamento, porque é quase certa a condenação mesmo, gente, mas colocar o julgamento do Bolsonaro ainda em 2025, porque em 2026 é um ano eleitoral, então é muito complicado nesse ano eleitoral você ter também um julgamento do Jair Messias Bolsonaro, pode atrapalhar de várias formas, pode ter uma pressão, né, nos governos. Então, assim, é muito complicado a gente acreditar que o STF vai empurrar muito com a barriga essa votação. Ninguém acredita nisso, inclusive até os juristas já foram questionados, e eles também, os próprios ministros, não tem uma data, mas acredita-se que ainda vai ser em 2025, sim. Então, o Bolsonaro não tem muito tempo. E agora, eu narrei tudo que a gente vai falar na entrevista, tá? Porque quem não quiser ouvir o Bolsonaro tem até a chance de dizer, nesse momento eu vou mutar, vou deixar o vídeo aí correndo. Mas a gente vai fazer piada, tá, gente? Então, assim, eu não mutaria. Vamos lá, né? A gente vai assistir agora o vídeo do Bolsonaro na entrevista com o Léo Dias. Uma das poucas vezes em que eu fico feliz de ver a cara do Bolsonaro. Eu suspeito que isso vai acontecer mais vezes nesses próximos meses aí. Bora lá. Do presidente da República e pega, não tem nada disso.
seguindo essa sua pergunta, o senhor disse que não acredita na justiça. Não, Não, o senhor falou, eu perguntei, só acredita na justiça? Só acredita dado algumas declarações a meu respeito, eu fico preocupado. É que o seu julgamento vai acontecer pela primeira turma do STF. Primeiro, onde está escrito? Travou aí, Dai? Para mim, travou. Travou? Chat. Ah, não, voltou. Voltou, vamos lá. Voltou. Primeiro, o meu fórum não é privilegiado. Nem esse pessoal que foi condenado. O meu fórum é a primeira instância. Onde o Lula foi julgado? Não foi na 13ª Vara em Curitiba? Por que comigo é diferente? Entendi. Agora você vai para a turma. Tem duas turmas. Tem características. Sim. Se você analisar uma turma com a outra, tá? Essa turma que eu tô tem um apelido, né? Câmara de Gás. Câmara de Gás. Um apelido, que ali entrou ali. Apelido dado por quem? Quem a gente ouve falar por aí. Sim. Tá certo? E ali, quem está ali, por exemplo, eu já tive problemas com o Flávio Dino, enquanto deputado federal. Tá certo? Cada ministro dos 11 ele tem uma história, quem indicou. O Dino, quando assumiu, falou: eu sou comunista com muito orgulho. O Lula falou: indiquei um comunista para o Supremo. Vocês indicaram um terrivelmente evangélico. E ninguém reclama, né? Que é justamente... Não, o cara está escolhendo os juízes na esperança do quê? O senhor indicou dois ali, né? Foi o Cássio e o André. Deixa eu te falar uma coisa. Boa, Léo Dias. Pelo andar da carruagem, o senhor vai ser condenado ali pela essa turma, né? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. Mas tem um tempo pela frente ainda. Claro. O senhor não tem medo de ser preso? Eu tenho que enfrentar. Mas, presidente... Qual o problema? O problema que me acalma é a minha consciência. Cadê meu crime? Você mesmo, está escrito. Tentativa armada, qual arma? Pronto. A gente pode ir até depois para o segundo trecho, mas eu adoro quando o Bolsonaro ele fala assim: qual é o meu crime? Tentativa armada. Ele vai falar que ele não cometeu crime, não estava nem no Brasil quando aconteceu ali os atos, né, do 8 de janeiro. Mas, assim, o Bolsonaro esquece, por exemplo, que lá no relatório da Polícia Federal, que a gente leu em dezembro, a própria articulação do Exército diz que é interessante o Bolsonaro não estar no Brasil e eles procuram locais para anistiar o presidente durante essa tomada de poder, esse golpe que os militares fariam junto com aquele povo todo que estava olhando para pneu ali. Desculpa, gente, eu não consigo conceber que as pessoas fizeram isso realmente. Enfim, e aí, depois dessa balbúrdia toda, eles tomariam o poder, os militares, e o Bolsonaro, depois de um certo tempo, voltaria após, né, a poeira baixar. Porque, desculpa, o Lula já chamou o Bolsonaro de covarde. Então, eu vou dizer, como o Lula já fez, inclusive, nem para isso o Bolsonaro teve peito para segurar os seus atos, né? Ele saiu do Brasil e isso está ali na trama, no inquérito da Polícia Federal, que era interessante que acontecesse exatamente isso. Então, é tudo estratégia, gente. Não estar no Brasil também é uma estratégia, e principalmente agora, né? Porque não deu certo. Já que não deu certo, olha, eu não estava no país. Se desse certo, vocês iam ver. Ainda bem que não deu. E aí, Ana, eu vou te pedir para ir para o segundo trecho, porque o Lula, que é o Bolsonaro, essa mesma pessoa que está aí sendo apontada como articulador da trama golpista, é exatamente também a pessoa que diz que tem medo de morrer na prisão. Mas eu acho que na prisão não tem camarão, não. Não tem, né? Tem camarão com casca, será? Não sei. Ele diz que tem medo de morrer na prisão. Vai morrer como, gente? Eu acho que não. Eu acho que não tem camarão lá, não. Bolsonaro, fica tranquilo, tá? Beleza da democracia, liberdade de expressão. E tudo que está acontecendo no Brasil tem a ver com a liberdade de expressão. Não, desculpa, eu peguei um trecho um pouco antes, que não era nem o que estava no planejado do corte, mas, pelo amor de Deus, ele vai argumentar que articular um plano golpista é liberdade de expressão, planejar o assassinato de um presidente, do vice-presidente e um ministro do STF é liberdade de expressão? Bom, vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa. Fala. É porque viver na iminência de ser preso deve ser bom. Muito ruim. É horrível. É horrível. Mas eu não reclamo para minha mulher, não reclamo para ninguém.
Eu vou enfrentar tudo. Mas pensa bem. Olha, hoje em dia, você pode ver. O risco é grande. Só para o senhor, eu acho que não sei se o senhor tem. Eu posso ser preso amanhã cedo. Deixa eu falar. O senhor pode passar até 40 anos preso. Não, passar 40 anos, morrer na cadeia. 40 anos, não vou viver mais. Não, mas apenas 40 anos são. Mas o senhor tem noção, o senhor pode não ver a sua filha crescer. Sim. Ficar longe da sua filha. O que eu acho? Isso é uma opinião, tá? Eu acho. Fale. Que para algumas pessoas importantes, não interessa o preso, interessa o morto. Eu preso vou ser um problema também. Vai haver uma comoção nacional. Com motivo, aqui eu falo aqui, tentativa armada, não pegaram ninguém armado. Reviraram a vida de muita gente, quebraram sigilo. Eu queria falar do seu sentimento. Cadê seu sentimento? Olha, eu acho que Deus me salvou em 2018 da facada. Como salvou o Trump do tiro. Sabia que ele ia... Não foi para acabar essa história aqui. Tem uma coisa que eu não vou chegar ao final, vou falar só metade para você. Como já falei para alguns jornalistas. O grande problema que está em jogo é duvidar do sistema eleitoral. Você tem certeza que tem que ser... Tudo no TSE tem que ser transparente. Você tem certeza? Tem que ser? Você não concorda com isso, né? Por que o inquérito de número 1361 da primeira semana de novembro de 2018 está classificado como confidencial? Por que você não pode ter acesso a ele? Eu tive acesso quando não era confidencial. Tá, enfim, vai. E aí ele vai mergulhar nesse vale aí, sem fim, nesse buraco aí que eles cavam, que é o TSE cometer irregularidades e o voto tem que ser impresso, e ele vai realmente falar sobre isso. Mas eu não sei se vocês prestaram atenção, observe uma coisa, ele fala, para algumas pessoas importantes, interessa me morto. O que o Bolsonaro sabe, gente? Porque assim, você só tira alguém de um cenário imaginando todas as articulações golpistas e políticas para queimar arquivo ou para tirar essa pessoa de um estado de poder além máximo, como eles queriam fazer, e quem fala isso é a Polícia Federal, com os presidente e vice-presidente Alexandre de Moraes, tirar pessoas do caminho para conseguirem ali articular um golpe. Se não é esse caso, a quem interessa calar o Bolsonaro? Ele sabe o quê de quem? Acho que essa é uma pergunta também interessante aí, tá? Não porque eu querendo aqui nenhum tipo de redução de pena para o Bolsonaro. Mas eu estou falando de delação premiada para ele, não. Não que eu esteja querendo nenhuma redução de pena, nenhuma delação aí, mas é muito nítido também que o Bolsonaro, ele compreende que a sua queda vai fazer com que outras pessoas aí se articulem e também caiam junto com ele. E o que é muito bom, gente, porque, sinceramente, honestamente, se uma pessoa participou de um golpe, de uma articulação para um golpe nesse país, como o Bolsonaro, como essa figura à frente desse golpe, eu acho que ela, o mínimo que ela merece é a cadeia, tá? Não é nada além disso, o mínimo que ela merece é a cadeia. Eu gosto aqui no chat, o RP está falando conspiração. Exatamente isso. Então, acho que a gente vai ter um 2025 muito badalado ainda na comunicação, no jornalismo. Infelizmente, falando do Bolsonaro, assistindo o Bolsonaro falar. Mas essas entrevistas, Ana, não sei se você compreende também assim, elas são muito na linha de humanizar o Bolsonaro. Já começou-se um movimento aí, inclusive o Léo Dias, em vários momentos, ele fala a quantidade de pessoas assistindo a live. O Léo tentou cavar uma lágrima. Não, na cara dura, assim, vamos falar dos seus sentimentos, não sei o quê, provocando a emoção. Só esqueceu que ele está falando com um psicopata. Em vários momentos o Léo faz isso, tá? E ele tenta mesmo tirar uma lagrimazinha, ou pelo menos um mínimo de humanidade ali do Bolsonaro, mas difícil tirar a humanidade de quem não é humano, de quem não humaniza nada. Enfim, tirar a humanidade de uma pessoa que falou, e daí, não sou coveiro, que imitou gente faltando ar durante a pandemia, e aí, falou, vão chorar até quando? Quanto mimimi? Tirar a humanidade dessa pessoa? Olha, Léo Dias, tá todo mundo dizendo que fez uma boa entrevista, mas é difícil tirar a humanidade de quem não tem isso para dar, não. Até mesmo tentar construir essa humanidade não dá. Não dá mesmo.
Ah, só um detalhe, tá, Ana? A gente já fala justamente do Bolsonaro, que é a mesma figura ali que usa termo nazista, né, como câmara de gás. Ele e as pessoas próximas a ele, já que ele ouve falar por aí, porque eu nunca ouvi falar que a primeira turma do Supremo era a Câmara de Gás. Se o Bolsonaro ouve, pois é, Bolsonaro ouve, a galera dele também, é um termo claramente nazista, porque as câmaras de gás eram utilizadas justamente para o extermínio em massa da população judia, né, do povo judeu. E a gente tem aí um outro ponto, né, que é esse Bolsonaro que em algum momento também tenta se colocar como vítima e dizer que vai servir de Martin, entendeu? De apontar aí, inclusive até um medo meu, viu? Apontar aí que se acontecer alguma coisa com ele é porque querem calar, então é bom ter cuidado, é bom a gente cuidar bem da segurança do Bolsonaro, tá, gente? Bota muita gente na segurança do Bolsonaro, porque quanto mais melhor, é até bom também que ele não foge. Fica a dica. Eu espero que já tenha mesmo, porque o interesse de fugir certamente ele tem, e de fato, assim, ele oscila entre dizer que não tá nem aí para a prisão, né, querer dar uma de não tô nem aí, e ao mesmo tempo, assim, de demonstrar um desespero incrível, assim, sabe, de atacar para tudo, assim, de querer escolher em qual turma ele vai ser julgado, deles pedirem mais 80 e sei lá quantos dias de prazo, desespero mesmo, né, e a percepção, assim, de que o caldo entornou para ele, assim, terrivelmente, terrivelmente, ou em outras palavras, não passa nem o Wi-Fi. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Bora lá, chat, a gente volta daqui a pouquinho, em instantes, para mais assuntos do dia. Espero que tão saborosos quanto este. Beijos.